Bom, hoje é dia 27/10/2014. Estamos terminando o nosso último encontro, última semana do Campeonato Master do Clube do Nepô. Estamos aqui com a Lilian, Fernando, a Dora e o pessoal ainda está chegando, o Paulo. E a ideia é a gente fazer uma avaliação e depois bater um papo aí a partir das dúvidas ou dos pontos que o pessoal quiser discutir. Então, não sei se a Lilian. A Lilian eu acho que devia estar pelada completamente, está se vestindo. Não, eu tô aqui no outro computador, na verdade. E o Paulo ainda não apareceu aqui. Tá aqui. Ah, o. Oi! Alô, dona Lilian. Pra Beleza. tirar meleca, Flessade? Pra tirar meleca, fazer o quê? Bom, então vamos lá, vamos começar. Já que a Lilian tá toda aí Ai, metidinha, eu não consigo fazer exposição da minha figura. Olha, dei tchauzinho. Não tô pelada, não. hein, Lilian? Começa você, faz aí a avaliação, começa a falar, se quer falar de algum assunto, o que foi importante no campeonato, o que você achou. Então, pra mim foi super, super produtivo. Eu venho percebendo que a cada campeonato que a gente faz, a cada semana, enfim, a cada áudio eu consigo entender um pouco mais, e com isso surgem mais dúvidas e eu vou na cara de pau mesmo perguntando para você. E para mim foi super válido. Eu senti que no decorrer das semanas as pessoas deram uma desanimada, talvez entre a questão das eleições, sim. Também não sei o que mais pode ter rolado. Mas assim, eu percebo com muita clareza a evolução dos questionamentos e do entendimento sobre a governança digital. Começo a reparar isso em tudo no meu entorno e vem sendo bem legal, como eu já sabia, né, que ia ser. Legal. E você, Fernando, qual é o balanço aí? O balanço foi positivo. Já é a terceira vez que nós fazemos curso, né? E me dá muito gás, me deu subsídios para montar programas que eu dei em aula. Aliás, eu quero lhe agradecer publicamente. Você me ajudou bastante no último programa. É, trouxe uma visão que é fundamental, ou seja, não adianta nesse meio digital você ler uma coisa e não ficar atento, porque a todo momento estão surgindo coisas novas, né? São ideias novas, filosofias, práticas, sites novos, enfim, tecnologia, né? E a gente fica sentindo que não consegue correr contra o tempo. Mas, no todo, eu acho que foi muito positivo para mim. Legal. Dora, fala você. Bom, eu venho acompanhando você e sua filosofia, digamos, há quase 5 anos, se eu não me engano, né? 4 anos, Tá cinco ficando anos. velho, hein? Estamos? Estamos não, que eu tô parado no tempo. Você que tá avançando aí. Aí eu poderia dar um depoimento similar ao da Lilian, mas até mais, talvez até com mais facilidade de incorporar certos conceitos, porque, na verdade, o que eu vejo é que os conceitos. Outro dia eu peguei umas anotações da primeira aula que eu tive com você, lá na pós-graduação, que foi o meu primeiro ah, contato com essa filosofia, digamos assim, eu chamo de filosofia, e que eu achei extremamente revolucionária, né? E aquilo me excitou muito, minha mente foi a mil por hora, e nesses anos eu fui incorporando, na verdade, todos aqueles conceitos que você falou ali, eles acabam, de uma certa forma, eles se repetem, apenas eles se solidificam e ficam mais claros para mim.
Eu acho que você tem uma facilidade de elaborar teorias muito grandes uma facilidade muito grande de elaborar teorias, e isso é bom porque organiza o pensamento. Eu acho que eu fico um pouco, como o Fernando falou, assoberbada talvez de tanta coisa, e isso eu acho que cansa. Eu acho que não há plástica cerebral que vá dar jeito nisso, mesmo para o meu sobrinho de 2 anos que aprendeu inglês no iPad e nunca viu televisão na vida. Ele também não, a governança digital e essa mudança constante, tem hora que ela me cansa o meu cérebro, confesso isso. Mas eu acho que com você esse cansaço vai ficando cada vez menos, ele vai sendo incorporado e a governança digital vai sendo uma coisa mais fluida. Eu acho que é esse ponto que eu acho que eu gostaria de chegar, né? De você ter uma intimidade com isso e de poder aplicar ou não isso na sua vida, no cotidiano, como a Lilian falou que está fazendo também. Mas não ser uma obsessão, porque às vezes se torna uma obsessão, assim, uma forma de ver. Então, acho que é mais um passo que eu dei nessa familiaridade, nessa intimidade, digamos assim, com esses conceitos, que aos poucos eles vão não só se elucidando, mas se enraizando numa forma de ser, porque você vai deixar... se você realmente é coerente com o que você acha em termos de governança digital, você provoca uma revolução dentro da sua vida para começar, e você propõe uma em volta, né? Na verdade, você explicitamente propõe uma revolução na forma de fazer todas as coisas, provocando mudanças de vida, relações interpessoais, tudo isso é afetado pela sua filosofia, e você sabe bem dessa força, né, Nepo? Você também vive isso, eu vejo. É isso, gente. Bom, o que eu queria falar, eu falei, a minha avaliação eu falei no vídeo, né? Eu falei lá do que eu tinha achado. O que eu percebo aí, do que o Fernando está falando, e eu estou agora fazendo lá um projeto, vou tirar aqui esse casaco aqui, que eu comecei com frio, agora já estou com calor. Então, o que acontece? Eu comecei o processo lá na Secretaria Municipal de Educação, e o que aconteceu? Uma coisa que eu acho que a gente tem que entender é que a nossa formação escolar, ela é uma formação que ela foi feita para conviver num mundo de escassez de informação, né? Então, é como se fosse assim, o mundo de escassez da informação, ele precisa ter, eu estou fazendo um desenho aqui, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Ele precisa ter um tipo de informação e um tipo de relacionamento com o conhecimento, né? E quando você começa a entrar na abundância, você precisa mudar. Aqui, ó. Vou fazer aqui o desenhozinho, não sei se vocês vão conseguir ver. Tá vendo? Ah, dá para ver. Então é o seguinte, são duas coisas diferentes. Essa aqui é o modelo da escassez, esse aqui é o modelo da abundância. Então o que acontece? Acontece o seguinte, para viver nessa abundância, e é isso que o Fernando fala, que a gente fica muito ansioso, eu fui percebendo, e é isso que aconteceu com os filósofos, logo quando começou a aparecer os livros, e aquela montoeira de livro, aquela confusão de gente acessando e tudo, e muita coisa, as pessoas perdidas e tal. E aí as pessoas foram chegando à conclusão que o importante não era você... porque antes os caras que liam... Eu li isso na minha tese de doutorado, né? As pessoas que liam, elas praticamente, o livro manuscrito, as pessoas praticamente tinham lido tudo que tinha na biblioteca. Era escassez, tinha lá, sei lá, 1000. Os caras tinham lido todos os livros. Depois, quando começaram a sair os livros, são milhares e milhares e milhares. Aí o cara já não consegue mais, não conseguia mais ler. Então, o que acontece quando a gente passa para a abundância? A gente tem que começar, na abundância, a desenvolver
uma visão mais de cenário. Porque o que é o objetivo da. O que é o objetivo da. O que é o objetivo do conhecimento? É você tomar uma decisão, é você saber o que vai acontecer, é você se preparar para o futuro, né? Eu, por exemplo, agora nas eleições, todo mundo nervoso, todo mundo estressado, etc. Tal, eu fiquei calmo. Eu fiquei calmo por quê? Porque nesse período todo, eu fui estudar, né? Porque a gente tem que tomar uma decisão, né? Quer dizer, eu pensei, bom, se a Dilma ganhar, o que vai acontecer? Esse bolivarianismo vai acontecer no Brasil, eles vão implantar esse bolivarianismo, o que é esse bolivarianismo, o que não é? Eu fui estudar. Estudei, botei tudo lá, fui no Facebook fazendo trabalho, e criei uma compreensão do fenômeno, criei uma teoria sobre o fenômeno, montei os conceitos e consigo fazer uma projeção, né? Adaptei os conceitos do que o pessoal está fazendo fora para o Brasil e fiz uma análise e falei, não, quer dizer, a situação, qual é o nível de complexidade que a gente tem, qual é a possibilidade que a gente vai ter. Então, eu meio que me acalmei. Então, eu acho que tem uma coisa... Qual foi a conclusão, então? Por que você se acalmou? Isso a gente pode falar depois. Se vocês quiserem, a gente pode falar isso depois. Então, o que eu queria falar para vocês é o quê? Eu queria dizer assim que a gente vai ter que construir um novo modelo de construção do conhecimento. E o objetivo não é ter todas as peças do tabuleiro. Não é a gente ter todas as informações, saber o último software que saiu, o último livro. O importante é construir um cenário com uma certa consistência. Esse cenário ele aponta determinadas tendências, aponta determinadas direções, e aí você vai só complementando um pouco com as informações que vão chegando, como é que se encaixa no cenário. Porque se você não tiver esse cenário, eu fiz essa imagem muito tempo atrás, assim, antigamente você tinha uma tampa de quebra-cabeça igual para todo mundo, porque o mundo era muito homogêneo, e você pegava as peças e tentava arrumar aquelas peças, os dados e tal. Então pegar os dados era importante. Hoje a gente tem que ter uma capacidade de construir a tampa, porque a tampa não está pronta. Ninguém sabe o que vai acontecer. Ninguém sabe para onde é que as coisas vão. Existe uma indefinição em relação ao futuro, em relação às empresas, às organizações, para onde é que as coisas estão indo e tal. Então, a partir do momento que você faz uma tampa, ou procura criar uma tampa, aí você, a partir dessa tampa, você vai, essa pecinha aqui provavelmente fica mais ou menos aqui. Aí você vai gerenciando melhor as informações e os dados, porque você passa a ter um cenário, você passa a ter um norte para poder organizar as coisas. E aí a ansiedade da informação que as pessoas vivem hoje, como diz lá o nosso amigo Clay Shirk, o problema não é o excesso de informação. O problema é que a gente não tem os filtros adequados. Então, o filtro adequado que a gente precisa ter é um bom cenário. É uma boa teoria, uma boa filosofia, uma boa linha. Então, eu, por exemplo, quando abracei a escola de Toronto, ela me deu toda a base para eu poder pensar o que está acontecendo. Então, uma coisa consistente. Então, é a partir daí que a gente monta o nosso cenário. E aí a gente começa a estressar menos, né? Então hoje, por exemplo, eu não tenho nem lido tanto e estou mais interagindo com as pessoas e estou mais discutindo com as pessoas, porque é muito importante ver como as pessoas reagem às ideias e tal. Então, é um caminho que eu acho que a gente vai ter que trabalhar, que é com essa ideia de que viver no mundo da abundância da informação. Deixa só um minutinho, só um segundo.
pegar uma água também, que eu tava precisando. Ih, deu dor de barriga. Não, eu vou pegar uma água e botar um negócio na garganta, porque eu tô com um pouquinho de dor de garganta. Aí eu tenho aqui um própolis pra... Vamos lá. O que vocês acham disso aí? Olha, Leopoldo, deixa eu falar. Eu acho que não pode ser diferente, não. Só que hoje, agora, você acabou de dar uma nova... Eu sempre achei que o caminho era o filtro, né? E você acabou de dar uma nova definição para o filtro, que são equiparando a cenários. Acho que isso é interessante. Elaboração de cenário te ajuda a qualificar seus filtros, ou vamos dizer assim, focar as suas antenas, né? Sintonizar as antenas. Mas acho que isso é apenas uma parte, né? Eu acho que a gente tem que trabalhar mais no sentido de, pensando inclusive naquilo que você colocou, no sentido de ir para os subgrupos, entendeu? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, tem temas de interesse, por exemplo, que são mais próximos da Lilian, tem temas de interesse que são mais próximos da Dora, tem temas de interesse que são mais próximos seu, e de repente a gente poderia dar uma evoluída para começar a formar subgrupos. O que você acha dessa divisão? Não, eu acho legal. A gente pode... Eu, por exemplo, lá na Secretaria Municipal de Educação, estamos aprofundando muito a questão da educação. A questão toda, Fernando, é o seguinte, para a gente poder criar o subgrupo, a gente tem que ir aumentando, né, o número de pessoas que pode participar. Porque não adianta o cara entrar num subgrupo e não ter passado por todo o nosso caminho, né? Porque o que eu digo sempre pro pessoal, que o que a gente faz é um tipo de um lava-jato, né? Pega um conjunto de informações para quando a gente hoje está no nível de discussão, nós aqui no nosso grupo, nós estamos no nível de discussão já muito mais sofisticado, né? Nós não estamos mais falando determinadas coisas e tal, a gente já está no outro nível. Então, para a gente começar a falar de outros assuntos, educação, mídia, política, etc. Papá, eu acho bacana. Agora o problema é que tem que passar pelo Lava Jato, é o número de pessoas que estão participando, entendeu? Mas eu acho que você falou, não é só isso do cenário, mas eu acho que é como se fosse assim. Tentar posicionar um pouco em relação a isso. A primeira coisa fundamental para a gente trabalhar com abundância de informação é começar a ir para a filosofia. Entendeu? Eu acho que foi o que aconteceu na chegada do papel impresso. Houve um surto filosófico. As pessoas precisaram criar, você vê, o primeiro cara que faz sucesso ali, o filósofo, é o Descartes, que vai falar sobre o discurso do método, uma forma de organizar o pensamento, né? Então a gente agora está precisando, essa história lá quando o Edgar Morin fala sobre complexidade, que a gente precisa ter uma cabeça para lidar com a complexidade, é um pouco nessa direção. A gente precisa mudar o estilo da maneira de pensar as informações, porque a gente tem um problema aí de que a nossa cabeça ela não foi construída para lidar com esse mundo da abundância, da complexidade. E para isso você tem que começar a trabalhar com filosofia. Macros discussões, tá entendendo? Tem que fazer logo um cenário grandão. Depois eu posso falar, por exemplo, agora eu entrei nessa história da política aí. A primeira coisa que eu fiz foi tentar entender existe ou não existe essa história de bolivarianismo? Existe. Por que existe? Porque é um movimento que acontece em vários países com similaridades. Então qual é a similaridade? O que é diferente? Aí construir um cenário, construir uma teoria
E depois, conforme eu vou pegando as informações, eu vou construindo esse modelo. Mas eu já consolido um primeiro cenário, eu separo, classifico coisas, eu vou criando uma mente mesmo para poder lidar com esse tipo de... Você criar uma teoria, classificar as coisas, né? Eu estava vendo esse negócio, por exemplo, porque é interessante você estar trabalhando com digital e passar 2 meses, como eu passei, não discutindo digital, só discutindo política. Eu parei de discutir digital e entrei na política. E eu tinha parado de discutir política há muito tempo, eu tive necessidade, né? Eu e todo mundo, né? E aí eu fui usando o mesmo método que eu tinha desenvolvido, né? Nesse período todo aí, com as teorias, as filosofias, para poder começar a trabalhar com política, né? Então, aí já naturalmente, né? Quando eu fui analisar, por exemplo, o marketing político, eu já separei. Tem o marketing político que é o marketing político que... Aí você vai criando a teoria. Tem o marketing político que você levanta o seu candidato, você ataca o outro. No que você ataca o outro, qual é a classificação possível? A classificação possível é eu ataco o outro nas coisas pessoais, nas coisas que são políticas, nas coisas que ele fez, nas coisas que ele vai fazer. Então, quando, por exemplo, a Dilma disse que a Marina e o Aécio não iam fazer o Bolsa Família, que não iam manter, ela estava entrando nessa classificação. Mudar o discurso do outro a partir do seu programa. Quando ela atacou quando ela ataca o governo de Minas, ela está atacando uma política que ele fez. Quando ela ataca a irmã dele, entra no nível pessoal, né? E aí você vai classificando, né? Você vai dizer, bom, a partir daí, o que não pode, o que pode, o que é viável dentro de uma campanha. Você pode, por exemplo, dentro de uma campanha chamada Mais Limpa, você vai discutir o programa, você vai discutir o que ele fez quando ele era governador, sem desvirtuar. E aí onde é que você começa a entrar numa coisa que é fora da ética e que a legislação deveria proibir. No momento que você inventa, no momento que você cria coisas que não existem, né? E no momento que a outra pessoa diz, não, mas isso que você está falando não corresponde ao meu programa, e você mesmo assim continua falando e tal, papá. Então isso tudo você vai procurando entender, criar um cenário, criar uma teoriazinha ali sobre o negócio. Então é uma prática que você vai desenvolvendo e aquilo ali te dá um chão para você pensar o problema. Quando alguém vier com alguma coisa sobre marketing político, você já tem um chão para começar a trabalhar. Então eu não preciso ler 400 coisas e tal, eu fico construindo aquele cenário para depois poder ir incorporando as coisas, né? Então o tempo todo, minha cabeça já funciona assim, eu tenho que classificar, eu tenho que construir um conceito, eu tenho que ver como é que as coisas funcionam, etc. Tal. Isso me ajuda muito no lidar com essas coisas, né? Porque me organiza, isso que a Dora falou. Fala, Lília. Oi. Não, agora não tem nada para falar, não. Estou ouvindo. Ou seja, você modela, você criou modelos, né, Isso. de análise. Exatamente. Hoje, se você não criar modelo, se você não tiver uma prática de desenvolvimento de modelos, cenários, modelos, etc., etc., você não consegue lidar com esse mundo que a gente está hoje. Não consegue. Porque o que acontece? Eu crio o modelo 1.0, estabeleço um cenário e parto para aquilo. Aí daqui a pouco vem alguém e fala, não, mas isso aqui será... Aí eu dou uma turbinada no modelo 1.1, arrumo e ajeito. Mas toda vez que vier uma informação, eu tento encaixar dentro de um modelo. Não pode ficar informação solta, porque senão é muita informação, você não consegue organizar. Tá entendendo? É como se você tivesse que fazer uma espécie assim de base para depois ir trazendo as peças. Se você não faz essa base e você olha para essa base e percebe que essa base existe e que ela pode mudar um pouco, né? Você não consegue colocar as peças. As coisas começam a não fazer nenhum sentido. E a maior parte das pessoas é isso, porque as pessoas não têm a base, não têm prática de construir essa base. Essa base tem a ver com filosofia, tem a ver com teoria, tem a ver com metodologia. Fala, Dora. Então, a partir de uma filosofia, você cria conceitos e, a partir dos conceitos, uma metodologia, um método, né?
É, nessa você. classificação. Você. É uma, é uma bela de uma ferramenta, né, para você tentar organizar o mundo de hoje e poder ficar tranquilo, né? Porque realmente é difícil essa filtragem aí. Cara, O que aqui tá. aconteceu? Caiu alguma coisa aí? Não, é que tá uma bagunça tão grande com esse negócio de eleição, vocês não fazem, não tem noção. Porque eu parei tudo, tá tudo bagunçado, as coisas estão todas zoneadas, sabe? Sabe aquela coisa zoneada mesmo? Agora tá me dando nervoso. Mas eu acho que, por exemplo, a questão política na governança digital era um assunto que estava faltando você se aprofundar mesmo, né? Eu acho que a gente falou de governança digital, vocês, até porque eu nem participei muito desse último curso, mas eu acho que eu vejo ter aprofundado a governança digital na educação, foi muito discutida na mídia, na comunicação, mas na política não tinha sido ainda conversado. Eu acho que seria muito útil agora, nesse momento, a gente ter esse tipo de ferramenta agora, porque é o assunto do momento e que vai guiar muitas coisas, né? O problema, Dora, que aconteceu, que me surpreendeu, que eu acho que foi o meu grande aprendizado aí, foi o seguinte: nós estamos tendo um retrocesso, né, em relação à política na América Latina. A gente está tendo um retrocesso que é em função da desigualdade, que a gente tem, ficou fácil um discurso, né, que é um discurso mais imediatista, que é o discurso do vamos resolver rápido isso aí, e a gente tem a fórmula mágica para resolver o problema da desigualdade. E aí, que é a base do bolivarianismo, né? A pessoa vai no negócio assim, não, vamos radicalizar na resolução da desigualdade, e aí você faz uma formulazinha mágica, começa a manipular os mais pobres, e você então começou a difundir isso na América Latina, os caras fizeram uma articulação, então a coisa regrediu, porque eu parti do princípio, e eu acho que eu e todo mundo, que a gente tinha um governo de social-democracia, um pouco autoritário, né, um pouco assim, com aquelas coisas meio de esquerda rançosa, mas no fundo as lideranças sociais-democratas, né? E na verdade existe toda uma vontade, né, assim, um desejo, não sei qual seria a palavra, mas seria assim uma expectativa um pouco de levar o país para um modelo um pouco mais diferente do que a gente entende como uma social-democracia, né? Uma coisa mais fechada, uma coisa mais controlada, né? Menos espaço para as pessoas viverem as suas diversidades e uma coisa assim de questionamento muito forte de alternância de poder, uma coisa muito totalitária. E nossa discussão sobre governança digital na política, e você vê aí o projeto da Marina, o aviãozinho da Marina, ela levou lá o teco-teco dela e ela levou um míssil, entendeu? De altíssima potência, para dizer, olha, aqui não é assim não, minha filha, aqui não tem espaço para esse tipo de conversa. Eu até tive um estresse, né, a gente conversou sobre isso, eu tive um estresse lá dentro da campanha, que eu falei, gente, a rede o centro da discussão da rede é a governança digital. Democracia digital, isso não está aparecendo na campanha. Aí rodei a baiana, fiz um áudio, mandei para as pessoas. Depois eu vi como é que eu estava sendo bobinho, né? Que a pessoa virou para mim e falou, cara, você não está entendendo o que está acontecendo? A gente não está tendo espaço para nada. Acabou, a gente não vai defender nenhum programa. A gente vai ficar aqui só se defendendo. Acabou, não tem o que falar. Entendeu? Não tem espaço para discutir esse tipo de coisa. E não teve espaço. Simplesmente isso. O que eu achei que a gente ia ter uma eleição, uma fantasia total, né? Porque a gente viu isso um pouco com o PSDB, mas no nível mais baixo, e querendo ou não, a gente não estava lá dentro do PSDB para sentir o que é aquilo ali, né? E o que foi feito com a Marina foi um negócio assim
Se fizeram isso com o PSDB, com a Marina, eles fizeram nível 10, né? Multiplicaram por 10. Então você vê, nossa discussão foi pro saco, né? Então aí eu comecei a tentar entender, estudar, como é que a gente vai se posicionar, né? Porque é uma discussão que a gente faz, que eu faço, que vocês estão fazendo, que é uma coisa super antenada com o século XXI. É uma discussão que está aí nos principais países desenvolvidos, em que essa discussão que a gente está vivendo aqui não existe, né? Também não tem a desigualdade, né? Mas nós ficamos assim. A minha necessidade de estudar o que eu estou estudando agora, o tal do bolivarianismo, é para poder entender, né, como é que a gente vai lidar com isso, né? Qual é a saída, né? Porque isso é uma realidade. O pessoal que diz aí, não, isso aí é coisa de classe média e tal. Eu não acho que a gente vai ter tanta ingerência no Brasil, mas existe um projeto, né? E o perfil desse projeto, principalmente nas eleições, é onde você vê, é igualzinho. É no Uruguai, nós e eles. Na Bolívia, nós e eles. Na Venezuela, nós e eles. Né? Na Colômbia, nós e eles. Tudo com o mesmo marqueteiro. E uma discussão muito forte de não é possível fazer alternância de poder, porque é um retrocesso no avanço do bolivarianismo. Então, não se aceita essa alternância de poder. Então, o que eu fizer contra os adversários não tem problema ético nenhum, porque é uma luta de guerra mesmo contra os inimigos. E o que eu faço na guerra, se eu vou lá, fico na árvore escondida e dou tiro, isso faz parte da guerra, entendeu? Então, coisa complicou. A gente estava meio numa fantasia, né? E eu acho que a gente voltou aí para uns 10 anos para trás, né? Dentro das discussões e tal. Agora, como é que a gente vai sair dessa sinuca de bico? Não sei. O espaço para o nosso projeto de democracia digital, eu acho que ele vai haver não no nível federal, mas no nível estadual e nos níveis municipais. Acho que aí vai ter espaço, como já está acontecendo aqui no Rio. A ideia do federal, como a gente tinha pensado, federal é biga de cachorro grande, né? Então eu acho que a gente vai ter que pegar alguma coisa aí local para experimentar. Aí tem espaço. Quem quer falar? Eu fiquei abismado com essa notícia que eu tive hoje. Aliás, foi ontem a notícia. Que o Haddad mandou pressionar as bancas de jornais que quisessem continuar abertas e né, que elas não vendessem a Veja. Eu achei um negócio assim absurdo. Que barulho é esse? É um gato. O Tom. Conhece o Tom? Tá aqui. Ele está sozinho porque a minha esposa está em Nova York, né? Então, ele está em cima de mim. Tá carente, né? Tá carente. Cara, eu digo o seguinte, Fernando, isso que você tá falando... Eles atacaram o prédio da Veja também, né? Atacaram o prédio da Veja, é uma... Disseram que passava motoqueiro ameaçando, assim, e tal. Eu acho que assim, essas coisas, eu não me prendo. Eu acho que é uma coisa importante. Deixa eu ligar agora eu estou ligando o ventilador. Olha só, eu não me prendo, e acho que é uma coisa importante, porque senão a gente começa também, o cara pega um vídeo, mostra que não sei quem do PSDB, fez não sei coisa, o que é. O que eu acho que é importante, aí depois alguém vai dizer que não foi o Haddad que mandou, foi um secretário dele, um cara, etc. Eu acho que é importante, nessa situação, é a seguinte. Você tem a liderança. Entendeu? Você tem a liderança. O que a liderança está fazendo? Porque a liderança, é em cima da liderança que você pode dizer que você vê ali uma tendência. Então, no momento que o Lula vai fazer um discurso
o Lula, e ele chama o outro de nazista, no momento que ele vai fazer um discurso na frente da Petrobras, e do lado dele o cara do MST diz que se a oposição ganhar, ele vai invadir e vai fazer uma guerra porque não vai deixar o outro governar, do lado do ex-presidente, né, no momento em que a campanha oficial faz o discurso dos nós e eles, mente descaradamente, sabendo que está mentindo, né, o Twitter oficial da presidente, ela muda um vídeo, ela faz uma armação no vídeo para fazer esse tipo de coisa, né, e você vê o seguinte, do lado do PSDB e do lado da Marina, isso não aconteceu. Não aconteceu. Não aconteceu. Aconteceu assim, depois ele falou do irmão dela e tal. Mas ele não fez, ele não trabalhou com esse tipo de coisa, né? Aí depois teve todo um trabalho que foi feito por baixo, que você não sabe até onde que vem de cima ou não, né? De retirada, que a gente viu os vídeos, né? De retirada de vídeos e coisas. Como a gente também está dentro de um bloco em que a gente só recebe coisas contra, a gente pode ser que lá no Facebook do outro lado pudesse aparecer coisas também. Então eu não vou entrar nessa discussão, porque aí começa a dizer, não, mas isso aí são coisas pontuais e tal. O que é grave, e eu acho que aí a gente pode trabalhar, porque aí a gente está trabalhando com os conceitos principais das lideranças. Então, por exemplo, eu estou dando uma aula para vocês, aí eu falo uma coisa para vocês, eu estou me responsabilizando pelo que eu estou falando, né? Aí vem algum aluno meu que fez um curso comigo e falou, ah, não, mas o Nepô diz que isso é legal, que é bom fazer desse jeito, etc. tal. Você vai dizer, bom, o cara está dizendo que o Nepô falou, eu não vi o Nepô falando, entendeu? Agora, se eu estou falando, eu estou dando um norte para o processo. Então, o que eu observo e o que me chama a atenção e o que eu considero válido para questionar é quando as lideranças que estão dentro da campanha, que é o marqueteiro oficial, a candidata, que é presidente da República, e o ex-presidente da República, ele aceita um conjunto de coisas. Você vê, naquele vídeo que tem da Marilena Chauí, que ela diz que odeia a classe média, que no fundo, a elite hoje no Brasil é a classe média, né? Porque o governo lida com as empreiteiras, como a gente está vendo aí no caso da Petrobras, num relacionamento tranquilo, lida com os bancos num relacionamento tranquilo, lida com as grandes empresas num relacionamento tranquilo, e o que ela chama de elite é a classe média, né? Nós somos a classe média. E a Marilena Chauí foi, digamos, nesse aspecto, muito feliz naquele discurso dela, que ela odeia a classe média, porque define toda uma linha de conduta que eles estão fazendo, entendeu? E o Lula estava ali e bateu palma, né? Ele deveria se horrorizar com aquilo, né? Porque o Fernando Henrique fez o discurso na hora que ele votou, ele falou, gente, classe média é Brasil, classe média é povo, classe média é brasileiro, né? E, na verdade, a classe média é o que todo mundo está querendo trazer, a pessoa mais fodida, para a classe média. Então, o que me chama a atenção é isso. Então, me chama a atenção no ministro da Venezuela, que diz que o outro não pode ganhar a eleição de jeito nenhum. Me chama a atenção o Evo Morales, quando ele ganha a eleição e ele agradece e faz uma homenagem ao Chaves e ao Fidel Castro. Então, isso me chama a atenção. Não me chama a atenção que tem lá um grupo na Bolívia que defende o socialismo ou o comunismo. Isso não me interessa, porque me interessa é quando o presidente que está sendo eleito, no discurso de posse dele, de posse não, dizendo que foi o mesmo discurso que a Dilma fez ontem, né, que estava eleito, sabendo que estava eleito, ele fala isso. Então, no momento que as pessoas falam isso, você entende que existe esse pensamento das lideranças levando para uma determinada direção. E é isso... O que ela falou, eu não entendi. O quê? O que a Dilma falou, eu não entendi. Não, a Dilma ela trabalhou durante a campanha, né, principalmente em alguns debates, com o esquema da mentira. E o Aécio falou, não, mas isso que você está falando não é verdade.
Né? Não, eu estou falando do discurso de Não, o discurso que eu estou falando foi do Ivo Morales. Ah, tá. Entendi. Ontem me chamou a atenção no discurso da Dilma, os militantes, sei lá, denegrindo a imagem da Rede Globo. É um sintoma muito grave. Eu ouvi também. Eu fiquei muito preocupado. Muito Ela bom. fala uma coisa, mas você sente que há uma animosidade toda preparada, eu não sei por que lideranças, né? Mas talvez seja isso que você está dizendo, né? Há toda uma animosidade preparada pelas lideranças para poder, contra a imprensa, contra a economia, enfim. Eu sinto isso. Fernando, uma coisa que eu percebi estudando esse assunto aí, o nível, tá vazando um som aí. Deixa eu desligar. O nível intelectual, emocional dessas pessoas, de todas as pessoas, né, é muito fraco. O pessoal é muito fraco. Em termos de perspectiva, em termos de cenário, em termos de visão de país, em termos de humanidade mesmo, sabe? De humanismo. O pessoal é fraco, sabe? O pessoal muito tacanho, muito voltado para as suas coisas, né? Aquela coisa de um poder menor, é um negócio assim. E é geral, né? As lideranças, esse Maduro, ele é muito fraco, é muito fraco. Essa Cristina Kirchner na Argentina, ela é muito fraca. Esse Ivo Morales, sabe? Em termos assim de visão e tal. Aí o cara fala, né, esse pessoal todo que defende esse grupo e tal, que eles estão investindo na desigualdade, não sei do que, papapá, que melhorou, aí bota lá os dados da melhoria. Mas, cara, é uma melhoria. É a mesma coisa que eu chego para você e falo assim, ó, você está aqui com uma série de problemas, eu vou te dar aqui uma injeção de morfina, você vai ver que você não vai sentir dor nenhuma. Aí você vai falar, cara, que você é um espetáculo, cara. Você me deu uma injeção de morfina, cara, eu não estou sentindo mais dor nenhuma. Cara, eu estou me sentindo muito bem, como há muito tempo eu não me sinto. Pô, eu queria te agradecer por ter me dado essa injeção de morfina, né? Só que o cara vai embora, dali a 4 horas o cara voltou a sentir dor, entendeu? Então, quer dizer, não é uma coisa estrutural, não é uma coisa que vai definir um projeto de país, que vai conseguir lidar com a complexidade, que vai trabalhar com crescimento econômico. Tem que fazer uma aliança, né, com os setores produtivos, com os setores que eles não querem negociar. Esse pessoal, tem muita gente disposta a trabalhar com a desigualdade, a reduzir. Tem muita gente também que não quer, mas tem muita gente que quer. Então tem que ir para uma coisa mais de centro mesmo, né? O caminho é o centro, e trabalhar nessa direção, né? Que era um pouco a tentativa do Aécio, que ele é centro. É a tentativa do uruguaio lá, que ele não é direita, ele é centro. Pepe. Como é o nome dele? Pepe. Lacap Plou, se eu não me engano. Ele é um cara é tipo um Aécio, ele é centro. Pepe Mujica. O Mujica é o presidente que está saindo. O cara que está concorrendo no segundo turno agora, deixa eu dizer o nome dele aqui. Eu ainda não estou entendendo como é que você ficou mais calmo depois dessa sua metodologia do estudo filosófico do bolivarianismo, como é que te levou a uma conclusão que nós não vamos para esse caminho que o Fernando agora está levantando também, de um sistema totalitário.
que cerceia a imprensa, enfim. Lacalle Pou, Luiz Lacalle Pou é o nome dele. Olha, o Dora, eu fiquei mais tranquilo pelo seguinte. Eu vou dizer por que eu fiquei mais tranquilo. A Venezuela, todas as eleições recentes do pessoal tá começando a ficar difícil. Porque o que acontece? Eles não podem fazer o fechamento tipo Cuba, que tem uma ala que gostaria de fazer, mas eles não podem fazer esse fechamento, tipo assim, acabou a eleição, agora é outro modelo, que aí se caracterizaria uma ditadura, claramente, não uma proto-ditadura, pegar o caso da Venezuela. Porque se a Venezuela, por exemplo, resolve acabar com a eleição, a Venezuela é dependente do petróleo 90%. E as vendas do petróleo da Venezuela, 40% elas vão para os Estados Unidos. Então, se eles resolvem criar uma ditadura e um maluco lá daqueles republicanos dos Estados Unidos defende o embargo à Venezuela, a Venezuela simplesmente não vai conseguir vender nada. Então tem que ter um fingir que está ali criando uma democracia, etc. A última eleição na Venezuela foi igual a do Brasil. Por isso que é bom estudar a história e a gente conhecer outros fenômenos. Porque a eleição da Venezuela, que teve um candidato que foi o Capriles, ele teve na Venezuela, que tem 30 milhões de eleitores, 30 milhões de habitantes, ele teve, e acho que tem 14 milhões de eleitores, ele teve 7 milhões de votos. E o nosso amigo Maduro ganhou com 2% de frente aí. Então dá... Parecido. 140 mil. Foi por aí, não ganhou muito longe. Os caras falaram de fraude, até estava lendo que um cara falou que todo mundo sabe que teve fraude. Então, foi o nosso amigo lá, o João Santana, para fazer essa campanha mentirosa. O nosso amigo lá, o Capriles, falou igual a Aécio, dizendo que o Maduro fez uma campanha nazi-fascista, inventou uma opção de coisa dele que não tinha nada a ver, forçou a barra, entraram naquela discussão dos pobres, dizendo que ia tudo se perder, não sei do que, papá. E foi eleito Maduro, né? A pesquisa que deu ontem na Venezuela, 70% dos venezuelanos já estão rejeitando o governo do Maduro, né? O pessoal está de saco cheio, fila, inflação, descontrole, desabastecimento, uma violência federal, perdeu completamente o controle. O país está totalmente descontrolado. Já era complicado com Chávez, agora com Maduro, que é um cara muito mais fraco, está totalmente descontrolado. Então, o próprio pessoal aí dos bolivarianistas não querem mais falar de Venezuela, já considera a Venezuela um caso perdido. Ninguém quer mais falar de Venezuela, porque o pessoal quer fugir daquilo, né? Porque aquilo não deu certo. E aí o cara que está indo mais numa direção menos radical é esse cara da Bolívia. Qual é a diferença do cara da Bolívia e do cara da Venezuela, e do Brasil e do Uruguai e da Argentina? O pessoal da Venezuela e da Bolívia, eles não têm problema. Eles falam, nós queremos implantar o socialismo. Ponto. Nosso herói é o Fidel Castro. Ponto. Eles falam isso abertamente, está lá no discurso oficial. Nós estamos implantando o socialismo aqui por vias pacíficas. Nós estamos implantando. No Uruguai você não ouve isso. Tem um discurso um pouco mais moderado em relação a isso. É um pouco mais social-democrata. Com viés nós e eles. E no Brasil, eu tive fuxicando lá o site do PT. No site do PT, você lê a proposta do socialismo. Está lá escrito, né? Eu vou até ler aqui para vocês. Está lá no site dos caras. Você acha que os caras têm constrangimento de botar? Tem não. Eu vou ler para vocês. Qual o site que você vai ler? PT.
é um documento chamado Encontro Nacional, Resolução sobre Tática Eleitoral e Política de Alianças. O documento é do início do ano, de maio. Então não é uma coisa antiga. Isso você vê, não foi dito na campanha em momento nenhum. Aí o que ele diz aqui, ó? Por fim, reafirmamos que para nós do Partido dos Trabalhadores, as eleições não são um fim em si mesmo. Nosso grande objetivo é, através das vitórias que obtemos nos espaços institucionais, democratizar o Estado, inverter prioridades e estabelecer uma contra-hegemonia ao capitalismo, capaz de construir um projeto de socialismo radicalmente democrático para o Brasil. Radicalmente já não é democrático. Não, o que é o socialismo? Porque o socialismo é um nome assim. O socialismo, ele é um nome, é assim, moderado para o comunismo. Porque o cara assim, não tem diferença entre socialismo e comunismo. Ou você tem social-democracia, que é o capitalismo com viés social, ou você tem os meios de produção passando para o Estado e você tendo o controle total do Estado, com a ideia de partido único, com a ideia de jornal único, com a ideia de planejamento centralizado. Não tem um meio termo nesse processo. O meio termo é o que está acontecendo na Venezuela, dá uma merda federal, porque é um socialismo capitalista. Então, você não tem a produção capitalista e você não tem a produção planejada do Estado. E aí fica uma confusão, né? Se você opta pelo socialismo, que é o comunismo, se você opta por aquilo, você tem que fazer o que fizeram na União Soviética, na China, etc. O que é você dizer, olha, você aqui vai plantar não sei o que de arroz, você planta feijão, não sei quem cuida da galinha, não sei quem faz o negócio, aí tenta planejar tudo, organizar tudo. Você sai da livre iniciativa, porque o grande barato da livre iniciativa é porque ela te permite lidar com a complexidade. Cada um faz um pedacinho e no final está tudo dando certo. Meio que cada um cuida do seu pedacinho, né? Que é o grande barato do capitalismo para lidar com a complexidade, né? Tirando os desvios e as concentrações, essa é uma virtude do capitalismo e que é imbatível, né? Em termos de sistema econômico. Quanto mais complexo, mais você precisa descentralizar. Então você vê que aqui o discurso ainda está dentro do partido oficial, no site do partido, sem nenhum tipo de esconderijo, não precisa de login e senha. É só entrar lá, está escrito isso. Então eles não colocam isso na televisão. A Dilma ontem não elogiou o companheiro Chaves, não elogiou o companheiro Fidel Castro, como fez o Evo Morales. Não tem espaço para esse tipo de coisa. Não tem espaço. Então eu acho que o movimento anti-PT cresceu muito. Eu estava no posto de gasolina no dia da eleição. Tinha um cara fazendo um discurso lá, falando da Venezuela, que o Brasil ia virar Venezuela, não sei o quê. Então as pessoas estão... Então isso é uma coisa importante porque tira um pouco esse espaço, né? O São Paulo não tem aceito, o Sul não tem aceito, o Centro-Oeste não tem aceito. E o pessoal, por incrível que pareça, olha só, que eu acho que é diferente. O pessoal que votou na Dilma, todo esse pessoal que deu voto para Dilma, no Norte e Nordeste, nenhum deles, a grande massa das pessoas, em nenhum momento leu esse documento do PT e que está, de alguma forma, topando esse tipo de visão. Nenhum. Você tem um núcleozinho pequeno aí dentro do partido pensando isso, e os caras vão dizendo que é uma vitória do socialismo, etc. Cara, é uma vitória de um modelo de distribuição assistencialista, dando morfina para as pessoas, que não vai durar muito tempo, porque o crescimento começa a cair, começam os problemas que estão acontecendo. E o Brasil não vai. O Brasil é muito complexo. A Venezuela tem 30 milhões de pessoas. 30 milhões de pessoas
não dá nem São Paulo, entendeu? A cidade. Então, é muita gente. O Centro-Oeste não vai. O São Paulo, o Sul também. Então, é tipo assim, é um discurso que não cola, né? Então, o que nós vamos ter é aborrecimento. Nós vamos ter muito aborrecimento. Até alguém chegar e dizer, não, pô, não vai dar, do jeito que tá, não vai. Então, eles não vão avançar. Então, fica uma situação muito difícil. E a gente precisa, o que a gente precisa fazer é aprender a lidar com esse tipo de coisa, fechando as portas, e a gente não tem antivírus. Está construindo antivírus, tá? Aos poucos, na seleção a gente construiu muito antivírus, e vai construir muito antivírus, e tem muita gente do pessoal de classe média, aqui do Rio, que eu converso, quando você senta para conversar com calma, o cara não está nem... Cara, se eles imaginarem que existe uma proposta parecida com a Venezuela, o cara não aceita. Sabe? O pessoal está aí, se eles souberem, tem gente aí que não sabe que o PT está apoiando a Venezuela, né? Que eles prenderam lá 8 tuiteiros lá porque estavam criticando o governo, prenderam, estão presos. Tem uma coisa lá na Venezuela que chama polícia política. E o pessoal não sabe disso. Entendeu? Então, no momento que o pessoal começar a saber do que está acontecendo, saber que o pessoal lá está prendendo gente, que não está soltando, que tem polícia política, que tem cubanos na polícia política venezuelana, que tem cubanos nas Forças Armadas da Venezuela, quando a galera começar a tomar conhecimento disso, sem estar na eleição, com mais calma, a galera vai falar, não, mas eu não quero isso, eu não aceito isso. E aí a gente vai começar a ter mais gente questionando. Eu não dou um ano para a gente estar na mesma situação de rejeição desse governo como estava lá na Venezuela, entendeu? Porque é inviável, não vai se crescer. A não ser que a Dilma vire um Aécio. A Dilma vai virar um Aécio, ela vai fazer tudo que o Aécio falou que ia fazer. Mas mesmo que ela tente ser um Aécio, ela tem que ter a competência, tem que ter as pessoas que sabem fazer. Então ela vai ter que ela vai caminhar para essa direção do Evo Morales. Controle da inflação, procura de desenvolvimento econômico. Só que o Evo Morales e a Venezuela tem um modelo que eles podem falar de socialismo, porque a Bolívia vive de gás e a Venezuela vive de petróleo. Então eles estatizaram as indústrias, eles são donos do negócio, não precisa de inovação. Você não precisa de inovar nada. É meter lá o tubo, e mesmo assim, para vocês terem uma noção, olha, eu estou lendo o troço, eu estou informado. Você acredita que pela primeira vez a Venezuela é o país do mundo que tem mais estoque de petróleo no mundo? Você acredita que é a primeira vez que a Venezuela importa petróleo? Da história da Venezuela. A incompetência está tão grande que eles estão importando petróleo. Porque a Petrobras de lá não está mais trabalhando. Virou um sindicato. Não sei quem manda não sei quem, não sei quem manda não sei quem, companheiro, coletivo. Eles chamaram de empresa socialista. Não funciona. Então tiveram que importar petróleo. Quer dizer, um país que está precisando exportar está importando o petróleo. E o petróleo caiu agora o preço, eles vão entrar numa crise federal. É o que vai acontecer com a Dilma. Ela não vai conseguir aumentar o crescimento econômico, porque o crescimento econômico no Brasil, São Paulo precisa de um determinado tipo de coisa, o pessoal do Centro-Oeste precisa de outra, o pessoal do Sul precisa de outra, precisa de mercado, precisa de espaço, precisa de reforma, precisa de portos, etc. Próximo ano vocês vão ver, quando chegar no final do ano que vem, a situação complicada que a gente vai estar, entendeu? A não ser que a gente tenha o seguinte, que a Dilma chegue para o Aécio e falou, agora eu quero que você venha aqui fazer parte do meu governo para coordenar as coisas, botar alguém para me ajudar. Você sabe que eu pensei isso, com uma saída para ela? Estratégica. Impossível. Não tem espaço para isso. Não tem espaço nenhum para isso. Eles fizeram a mesma coisa a Marina. Eles acabaram e viabilizaram. Hoje o Guido Mantega deu uma declaração dizendo que o resultado da eleição é a prova de que a política econômica também foi aprovada. É uma visão pequena
e que, no caso nosso do Brasil, o Brasil ele não é exportador de matéria-prima, o Brasil precisa do mercado, de uma certa inteligência do governo para não atrapalhar. E o governo está atrapalhando, então... Agora, dentro do seu pensamento aí de deixar... Até agora eu não consegui ficar muito tranquila com você, assim, com essa matemática sua, porque eu acho que, de uma certa forma, ela tem a possibilidade de conseguir se alastrar, de uma certa forma, usando aquela analogia que a gente vê no Facebook, dos mapas do Bolsa Família e da votação. Você vê que por exemplo, Minas e Rio de Janeiro votaram com ela. Então a coisa pode se espalhando, entendeu? A não ser que comece, Dora, que eu não estou vendo possibilidade, porque esse pessoal que está votando na Dilma é hiperconservador, hipercatólico, tá entendendo? Não tem espaço para esse pessoal começar a falar de comunismo para esse pessoal, entendeu? Não tem espaço. Não tem espaço. Mistura religião com política aí, né? Não é um pessoal conservador. Então, aonde que eles não... É um pessoal que tem propriedade, né? Que tem aluguel de imóveis, vivem de aluguel de imóveis. É um pessoal, banqueiros, né? Minas tem muito disso. Não, Minas ali, o pessoal que votou na Dilma é o pessoal, pegou muito a parte norte, votou muito bem na Dilma, né? O pessoal da parte norte toda, principalmente chegando lá na Bahia, aumentou a votação. Não tem espaço. Você pode notar o que eu estou falando. Ah, porque o Lula vem em 2018, porque vai ser mais não sei o quê. Nós vamos viver uma crise muito profunda com esse negócio da corrupção. Tudo que foi preparado para ganhar a eleição vai estourar agora, todos os problemas, tudo que foi maquiado vai estourar. A situação vai ser complicadíssima, complicadíssima. E as pessoas, com uma eleição tão acirrada, muita gente falou assim, não, vou votar na Dilma, podia votar no Aécio, mas vou votar na Dilma. Essa galera, assim, os 5%, 10%, quando começar o primeiro probleminha, que a inflação subir para 10%, essa galera já migrou de novo para o Aécio. Vai sair a eleição, a pesquisa, nego vai dizer, cara, vamos acabar com isso, vamos não sei o que. Aí começa um movimento muito forte de mudança, que já existe. E a direita, no seu diagnóstico, como é que vai... Por exemplo, hoje tem uma declaração no cara do Facebook, ele está marcando um evento na Avenida Paulista agora, já tem não sei quantos milhões de adeptos para pedir o impeachment dela e o separatismo lá de São Paulo, que é ridículo, mas... Não, eu acho que a direita, pessoal, tem uma visão, que olha só, primeiro que eu acho que esse conceito da direita e de esquerda é um conceito completamente falso. Né? Nós temos aqui o seguinte, você tem um jogo democrático e o respeito aos direitos humanos, que é assinar a carta. Você tem um lado, aqui, à esquerda, ou um lado, digamos que o pessoal se chama de esquerda, eles se chamam, né? Eu não vou dizer que são, eles se chamam. Esse pessoal que se chama de esquerda, totalitário, querendo fazer um regime fechado. Em nome da desigualdade, de acabar com a desigualdade, está querendo fazer um regime fechado. E tem um lado da direita, que você ouve, do pessoal que é chamado de direita, ou que se chama de direita, que diz que o melhor regime para o Brasil é a volta dos militares e um regime fechado. Então você tem esses dois polos, que é o totalitarismo dos dois lados. Esses dois lados a gente tem que combater. Esse totalitarismo. Tira isso. Esses dois estão combatendo. Então tira isso. O que sobra é o pessoal que acredita no modelo do econômico capitalista, tanto o pessoal mais aqui desse lado, mais social-democrata, né, com uma visão um pouco mais de Estado, não sei do que é uma coisa mais democrata nos Estados Unidos, e tem o pessoal mais republicano, mais com os valores mais conservadores, um pouco mais mercado, etc. Então você tem esse leque aí, dos dois lados. E aí, nesse caminho aí, Dora, o que a gente está chamando de direita
o que eu chamo de direita sadia, existe uma direita sadia. Qual é a direita sadia? É aquele cara mais tosco que tem uma visão sobre as coisas, que é esse cara lá de São Paulo, que ele fala uma coisa que todo mundo quer falar. Ah, vamos dividir, eu brinquei ontem com isso. Vamos dividir o Brasil e tal, babá. Né? É uma coisa tosca. Mas não é porque ele é de direita. Ele tem um pensamento tosco, olha só. Eu acho que é isso, ele sente e fala. Ele não fica ali loucurando. Eu acho que esse tipo de visão, para o cenário das discussões, é muito importante que essas coisas aconteçam e que venha para a mesa de negociação. Porque a democracia, na minha concepção, tirando os totalitarismos, a democracia é a capacidade que a gente tem na sociedade de negociar diferentes visões. Quanto mais as visões vierem à tona, quanto mais as visões vierem para cima da mesa, mais a gente vai ver diferentes maneiras de pensar e mais sofisticada fica a sociedade e a nossa democracia. Né? Então, vocês podem anotar o que eu estou falando. A próxima eleição vai ter um representante do que eu chamo de visão mais tosca da sociedade, mais agressiva, que é um Bolsonaro, um Caiado, que é um pessoal importante dentro do cenário político. Porque é um pessoal que fala coisas que o Aécio não vai falar nunca, que a Marina não vai falar nunca, mas que são importantes de trazer. É um pessoal que falaria com muito mais tranquilidade do bolivarianismo, sem nenhum tipo de problema, que faria vários ataques ao PT que não estão sendo feitos, que precisam ser feitos. Né? Que precisam ser feitos. Esse pessoal ficaria ali com 3, 4, 5, 6% de votos. Você vai ter aí uma esquerda mais totalitária. Não digo totalitária, uma esquerda tipo o PSOL, com 3, 4, 5, 6% de votos, né? Aqui nesses dois lados. Uma extrema esquerda e uma extrema direita querendo os militares e querendo lá o bolivarianismo com os 2%. E um centro com 40%, 50% dos votos para ser o governo. É essa a minha expectativa, entendeu? Que eu acho que deveria ser o caminho. Né? E hoje não está assim, porque o centro hoje é considerado a direita. Quando, na verdade, o Aécio, se você ler o jornal do Uruguai, o pessoal chama o Aécio de social-democrata. Não chama ele de direita. Entendeu? Em nenhum momento eles chamam. Um cara de centro, esquerda, um social-democrata. Eles não chamam o Aécio de... Quando eu falei com você, eu entendo isso. Eu estou falando mesmo de uma reação da extrema, do totalitarismo da extrema-direita, que é, sei lá... Não existe ele... Hoje no mercado da política, no Brasil, não existe esse cara, Dora. Se alguém está falando em fechamento para os militares voltar, eu acho que tem gente que pode estar falando, mas não tem ninguém no discurso oficial falando isso. Você pode ter nos bastidores. Você não tem nenhum político, você não tem um... Que você pode ter. Você pode ter um cara dizendo assim, eu quero fechar de novo, acho que os militares têm que assumir e fazer uma ditadura de 30 anos no Brasil. O cara pode falar isso. Tá entendendo? Dentro do sistema, como a Luciana Genro vai para a televisão dizer que ela quer acabar com os bancos, quer acabar com a propriedade privada. Ela tem o espaço de falar. Tá entendendo? Ela está lá falando as coisas dela. Então, isso é o que eu chamo de extremos. Né? Uma extrema que a gente poderia chamar, que se chama de extrema esquerda, é uma extrema que se chama de extrema direita. Né? Uma anticomunista, a outra comunista. Tirando essas pontas, o Bolsonaro, para mim, na minha concepção, e o Ronaldo Caiado, eu não chamo eles de extrema direita. Extrema direita é o cara que quer uma ditadura. Eu não vejo o Caiado falando nisso, nem o Ronaldo Caiado. Eu acho que eles são pessoas toscas que querem resolver os problemas rápido, que nem quer resolver o Lula, que nem quer resolver o Maduro, que são toscos também, né? Querem resolver o problema rápido, passam por cima de uma série de regras, de leis, de coisas que foram aprendidas, de estudos, de teses, né? Que as pessoas que vão assumir um governo desse têm que ter, que é uma complexidade muito grande. E eles não estudam, eles acham que não precisam estudar. Tudo é muito simples, tá entendendo? Tudo é muito simples.
Lilian, tá tão caladinha. Tô ouvindo, tô. Você acha que vai dar uma merda muito grande, né? E aí vai ser bom porque, enfim, do fundo do poço só pode subir, né? Não, eu acho que vai dar merda pelo seguinte, porque eu acho que o Brasil, ele diferente, e aí é bom a gente ficar estudando, né? Porque o Brasil, diferente da Venezuela, que radicalizou, e que a Bolívia, que radicalizou, por que eles radicalizaram? Eles nacionalizaram as principais indústrias e a partir daí passaram a tomar conta do dinheiro e começaram a distribuir o dinheiro. Então o país vende lá mal e porcamente, que eles estão fazendo a venda deles. A Bolívia é totalmente dependente do Brasil. O maior comprador da Bolívia é o Brasil, né? Então eles são totalmente dependentes desses dois produtos. Então eles não precisam falar em inovação. A inovação, no caso, a inovação para a Bolívia e para a Venezuela não tem problema. E é esse o erro, na minha opinião, esse é o erro que o PT vai pagar no Brasil, caríssimo, de achar que o Brasil se assemelha à Bolívia e se assemelha à Venezuela e que o Brasil pode crescer sem inovação. O Brasil não pode crescer sem inovação. Não é à toa, quando o pessoal... Eu escrevi isso no Facebook. São Paulo vota no PT por causa do mercado. São Paulo precisa de mercado. São Paulo precisa de inovação. São Paulo precisa de crescimento. São Paulo precisa de um governo ajudando ele, porque senão ele não consegue produzir. Entendeu? E esse pessoal que votou lá no Nordeste, eles são a ponta do processo. Eles não produzem nada. Então o que aconteceu? O pessoal que depende do crescimento, que puxa a locomotiva do país, que é São Paulo, Sul e Centro-Oeste, que é o agronegócio, as indústrias de São Paulo, mercado financeiro, e o pessoal do Sul, que produz aí um conjunto enorme de produtos, agronegócio e tal. Esse pessoal todo, qual foi o recado que eles deram? Olha, nós precisamos de um outro modelo de governo, não tá funcionando. E o pessoal, fazendo todo um negócio, disse, não, vai continuar desse jeito. Você vai ver a merda que vai dar. Porque não vai crescer. Não vai crescer. E aí começa uma situação, não vai ter dinheiro para pagar o Bolsa Família, como já não está tendo. O governo começa a ter problema até de pagamento desse tipo de coisa, né? O crescimento, a inflação, você também vai embolar o meio de campo com a inflação. Então o que eu estou te falando, vai ser para mim... Vai dar merda grande. Vai dar merda. Por isso que eu estou mais ou menos tranquilo, tá entendendo? Porque é aquela coisa, você chega para a criança e fala, olha, meu filho... Quando você fez o cenário da merda, aí você falou, bem, agora eu já desenhei esse cenário, tô, entre aspas, preparado para ela. Não, então você fala para uma criança, fala assim, meu filho, não bota os dedinhos na tomada, que dá choque. Mas a criança, às vezes, ela precisa botar o dedinho, porque ela não acredita que você está falando, vai dar choque, entendeu? Ela não consegue aprender através dos conceitos, das ideias, do papo, não sei o que, papá. As pessoas precisam vivenciar. O que a gente vai viver nesse país agora, nos próximos 4 anos, foi o texto que eu escrevi hoje, a gente tem que ser uma espécie de guia, a gente tem que ser uma espécie de ajuda, porque essas pessoas que votaram nessa artificialidade que foi criada, de que está tudo indo bem, que as coisas estão sendo muito boas e tal, que o governo do Lula foi espetacular, que o governo da Dilma foi só uma passagem, que realmente o problema é o mercado internacional, etc. Papá, e tudo, papá. Esse modelo, no Brasil, vai estourar, vai arrebentar, porque o Lula teve a facilidade da organização, que o Fernando Henrique tinha dado uma estrutura, e um momento muito favorável lá fora, mas eles não criaram nada. Nada. Eles não fizeram nada. Fizeram o ProUni, fizeram o Bolsa Família, fizeram o Pronatec, não sei o quê. Isso é importante. Mas tinha que ter investido nos portos, em vez de fazer os portos aqui, começaram a fazer portos em Cuba,
começaram a fazer metrô em Caracas, né? Não desafogaram os portos aqui, não desafogaram os aeroportos, não fizeram nada. Não fizeram as reformas para fazer que o Brasil saia do negócio. Então essa galera que está aqui, do sul para baixo, ali descendo de Minas para baixo, o Rio de Janeiro vota na Dilma porque o Rio de Janeiro é serviço. Tá meio naquela, assim, meio, sabe? O Rio é meio camelô, meio coisa assim, sabe? É um troço assim que não é tão industrial como São Paulo, etc. Não é, sabe? É uma coisa assim meio os dois lados, assim, um pouco, sabe? É meio lumping, assim, também, uma coisa assim, meio... meio exógeno. Não, e é petróleo também, né? Vive muito do petróleo, né? Então, por que eu tô otimista? Eu tô otimista pelo seguinte... Aí, Dora, vai ver. Tá nada, tá nada. Ele, quer dizer, tá otimista porque tem a certeza que vai dar merda. Não, eu tô otimista pelo seguinte, eu tô otimista... Pra merda. Vai ter aprendizado, né? Exatamente. O otimismo vai no seguinte sentido. Pregando a união. Não, É a puta terapia que o Brasil vai passar nesses 4 anos. o otimismo é... O ser humano, vou melhorar. Dora, o otimismo que eu tenho é o seguinte. Os caras estão querendo pegar um Calhambeque para ir disputar a Fórmula 1. Tá entendendo? O Calhambeque conseguiu enrolar até agora. Mas agora a coisa, depois de 12 anos, eu sei disso. Acabou, esgotou a gasolina, não tem mais o que enrolar. Agora, ela está falando o tempo todo de diálogo, de discurso, está ao vivo no Jornal Nacional agora, só fala de união e diálogo. Eu acho que talvez ela descampe para o Aécio, quem sabe, hein? eu acho que ela tá, eu acho que eles vão ter que ir pro... Tem um livro que eu achei engraçado, que o cara escreveu, que o cara me recomendou. Eu estava lendo uma coisa lá, o cara falou ele falou assim, eu li o nome do livro, é assim, o liberal é paciente. Mas o que ele está falando, né? Existem determinadas regras que o mercado impõe, entendeu? Que você pode fazer as brincadeiras que você quiser, que você tem que voltar para essas regras, tá entendendo? Então, e no Brasil, na Venezuela se empurra com a barriga um pouco, por causa das características específicas, do tamanho, na Bolívia também. Mas, cara, no Brasil, o pessoal do Peru já está reclamando, o pessoal da Colômbia está reclamando, o pessoal do Uruguai está reclamando. O que o pessoal está reclamando? Inovação. Como é que você vai inovar com um presidente como esse que nós temos aí, que vai na televisão mentir na cara do outro? Tá entendendo? Uma pessoa que não tem, assim, taxa de estadismo 1,5. Não vai funcionar. Tá entendendo? Um país do tamanho do Brasil, 8ª economia do mundo, é um país que exporta, é um país que precisa de um governo que ajude a melhorar. Então é uma ilusão total que o pessoal fez, está metendo o dedo na tomada e está achando que não vai levar choque. Então eu acho que a gente vai viver uma necessidade importante de aprendizado político. Esses 4 anos vão servir só para isso, aprendizado político. E aí vamos ver, né? Não sei nem se vai terminar o governo, né? Porque pode acontecer esse impeachment mesmo, por causa desse escândalo, é o maior escândalo da América Latina, talvez um dos maiores escândalos do mundo, porque vai envolver a lista que tem lá, vocês não têm a noção, tem uns 40 parlamentares, não sei quantos ministros, batendo inclusive nesse alto escalão da República. Então o negócio, cara, é um negócio assim, e não é uma coisa assim, a delação premiada não vai ser que nem o mensalão, que alguém ela está falando em plebiscito, ela está falando em conselhos jurídicos, ou seja, a gente vai ter um aparelhamento do judiciário e até da segurança. Ela falou que agora a segurança nacional também para os estados, também, né? Enfim, se ela tem o domínio da segurança, digamos assim, que eu não sei o que ela quer dizer com isso, e do judiciário, e começa um aparelhamento a tal ponto em que não vai conseguir, Dora, não vai conseguir. Estou falando para você. Não vai conseguir. Eu percebi isso nessa eleição.
Não vai conseguir. Ela quer fazer uma reforma política através de plebiscito. Não vai, cara. não vai conseguir. Está dizendo aqui agora, vou fazer um plebiscito. Não vai fazer. Não vai fazer. Eu estou falando para você, não vai fazer. Não vai fazer. Ela não vai conseguir. Porque o país não deixa, os próprios políticos não deixam. Não vai fazer pelo seguinte, Mas pelo plebiscito, Fernando, ela pode manipular da mesma forma o resultado que ela quer da tal da reforma política, que foi feito democraticamente uma reforma política. Entende? Ela não vai conseguir. Você vai ver só, ela vai viver um governo nas cordas. Ela está enfraquecida dentro do PT. A eleição dela enfraqueceu ela. Ela não saiu forte dessa eleição. Ela está muito enfraquecida com esse segmento que não votou nela. Porque, por exemplo, a primeira eleição dela, ela não se expôs tanto como agora. A eleição do Lula, ele não se expôs tanto. Ela se expôs muito do ponto de vista de caráter. Ela teve que fazer eu acho que até ela passou mal naquele programa lá, porque ela teve que fazer um jogo assim cínico, de mentira, sabendo que estava mentindo, pegando coisas pequenininhas e o Aécio falando, mas você é presidente da República, você está fazendo isso. Ela estava fazendo como se fosse era uma candidata a presidente do sindicato dos rodoviários do Rio de Janeiro. Entendeu? Estamos falando da oitava potência do mundo. Não pode ter uma presidente dessa. Entendeu? A realidade vai mostrar isso. É totalmente artificial. Totalmente artificial. Vamos ver aqui, vai investigar a Petrobras, não vai sobrar pedra sobre pedra. Palavras de Dona Dilma, vamos ver. Inclusive ela. Eu acho que a gente vai ver, o que a gente vai precisar fazer é pegar esse pessoal que acredita nesse discurso artificial e começar a conversar e dialogar com essas pessoas. Conforme as coisas forem acontecendo, eu fiz uma lista agora e dizer, olha, isso que está acontecendo tem a ver com aquilo ali. Isso que está acontecendo tem a ver com aquilo lá. Aquilo não sei o quê. Então é um aprendizado que as pessoas vão ter que passar e o pessoal vai sentir no bolso. Né? A inflação vai. O pessoal está falando da inflação aí de 6,5%. Mas eu não sei, eu acho que estão falando do ano que vem de 6, mas não precificaram o preço da gasolina, não precificaram o preço da energia, tá entendendo? E Nepo, como você acha que a Marina fica nesse cenário, nesse contexto? Vai dar uma sumida? Ela não é o perfil dela, né? A Marina, o perfil dela a Marina é a Mandela do Brasil. Minha opinião é essa. Marina é a Mandela. Ela não é uma candidata, na minha opinião, né? Ela não tem perfil para ser candidata a presidente, a não ser que você tenha um Bolsonaro da vida, dando porrada de um lado, e você tem o Lula do outro levando porrada na brigalhada, e ela apareça como centro. Aí tudo bem, ela fique... Mas ela não tem condição de disputar hoje em dia presidência da República, porque tem que ter muito estômago. Ela não tem esse perfil. Ela é uma filósofa, uma teórica, uma pessoa super do bem, tá entendendo? A gente agora, para enfrentar esse pessoal, tem que ser um pessoal mais casca grossa, sabe? O Aécio acho que até conseguiu, de certa forma, levar, né? Eu acho que se a Marina fosse para o segundo turno, eu acho que ela não ia conseguir levar do jeito que o Aécio levou, porque ele tem muita experiência, né? Tem que ter esse tipo de perfil. Agora, ela pode compor, né? Ela pode fazer como estava com o Eduardo Campos, ela pode sair de vice, ela pode ser uma pessoa importante dentro de uma chapa, né? Como uma referência para levar a discussão da democracia digital, para a sustentabilidade, né? Dar um respaldo político para uma determinada chapa, até com o próprio Aécio. Não sei, entendeu? Mas eu acho que ela não deveria sair como cabeça. E o negócio da rede rachou, né? E rachou por falta de discussão política, porque tem muita gente na rede que se acha de esquerda ainda, que migrou para Dilma ou que não quis ir para o Aécio, né? Não entendeu o que está acontecendo, né? Então é complicado. Enquanto a gente falou sobre isso,
Eu amadureci muito agora o seguinte, eu sou um humanista democrático, né? Eu sou humanista democrático. Eu defendo a Carta dos Direitos Humanos e eu tenho agendas, entendeu? E eu negocio com qualquer pessoa que esteja dentro da ideia da Carta, que respeite os direitos humanos e que respeite as agendas que existem, né? Melhoria da educação, melhoria da saúde, inclusão digital, democracia digital, quer dizer, sustentabilidade, energia limpa. Então, trabalhando dentro da Carta. Ah, mas aqui tem uma galera que quer defender essa história aqui de energia limpa, mas é um pessoal que defende Cuba. Não. Se defende Cuba, está fora do nosso contexto aqui de direitos humanos. Então, não dá para negociar. Ah, o pessoal aqui defende isso também, mas tem essa questão ética aqui, que na campanha nego não quer saber, dá porrada, não. Está contra a Carta dos Direitos Humanos também, você tirar a livre expressão da pessoa, você mentir, você não sei o quê. Então, é um trabalho que eu estou querendo construir de centro, né? Não quero, provavelmente não vou me engajar em nenhum partido, nem na rede, e vou ficar, quer dizer, aumentei o meu leque, né? Que eu era o cara da democracia digital, agora não, eu sou o cara humanista, democrático, que tem essa discussão, essa agenda, é uma agenda, né? Que é a democracia digital. É uma agenda que está aí como perspectiva. Agora, como posição política, a gente precisa resgatar o humanismo democrático, em função da regressão que nós tivemos, né? A gente agora tem que combater o totalitarismo, porque tem muita gente que é de esquerda, que acha que a esquerda é humanista. A esquerda não é humanista. Existe o totalitarismo de esquerda, como existe o totalitarismo de direita. E o pessoal acha que a esquerda é humanista e acha que pode rasgar a Carta dos Direitos Humanos sendo humanista. Não pode. Porque não adianta você rasgar a Carta das Liberdades Pessoais porque você está defendendo o fim da desigualdade. Vai dar merda lá na frente. Vai dar M lá na frente. Entendeu? Porque você tem que fazer uma agenda. Por isso que tem a Carta. Não adianta você querer fazer um atalho, porque tem toda uma lógica o processo. Você começa a fechar as liberdades, você começa a ter o poder absoluto, e aí o poder absoluto vai acabar com o fim da desigualdade. É uma coisa que tem que ser lenta mesmo. É mais calma, é mais devagar, mas tem que ir respeitando a Carta. E o pessoal está rasgando a Carta. O PT está rasgando a Carta dos Direitos Humanos. Quando defende a Venezuela, quando defende Cuba, quando defende, enfim, esse controle da mídia. Porque tem um pessoal que diz que quer descentralizar a mídia. Não é verdade. Eles querem... A cúpula do PT quer controlar a mídia. Tem muita gente embaixo que quer descentralizar, mas a cúpula do PT quer controlar e manipular de forma perversa, como fez na campanha. Qual é a moral que o PT tem hoje para falar que há uma manipulação perversa da mídia fazendo o que eles fizeram quando eles tinham a mídia? Fala, Dora. Quando é que eles tinham a mídia? 12 minutos de tempo de televisão. Ah, sim. Na campanha eleitoral. Entendi. Ok. Então vamos aí. Prepara. Vamos ser humanistas, democratas. Criei um grupo. Eu vou até pedir para o pessoal do grupo ouvir esse debate aqui. E estou querendo articular, fazer debate, discussões, levar essa discussão. Agora eu aviso a vocês que Nepomuceno incorporou na sua atividade como cidadão essa atividade, né, humanista democrático, e tem a agenda da democracia digital. Eu era o cara da democracia digital, só. Mas agora tive que incorporar o tal do humanismo democrático em função do cenário que a gente tem aí, né? Superada essa discussão toda, voltando
para um ambiente no país de resgate da democracia, da social-democracia, aí a gente volta a aprofundar só a questão da democracia digital, volta só para a agenda, né? E esse assunto fica para trás. Mas nesses 4 anos agora, eu inclusive convido vocês a ajudar nisso aí, porque a gente vai ter que ajudar a refletir com as pessoas, vai ter que amadurecer. Tem muita gente iludida em relação à esquerda, tem muita gente iludida em relação ao PT, tem muita gente iludida, e a gente tem que ajudar na base da conversa, da discussão, da problematização, o que a gente acha que está vendo, né? E eles vão argumentar, a gente vai argumentar com os não fundamentalistas, porque eu não vou me relacionar com fundamentalista, porque é perda de tempo. Perda de tempo. Perda de tempo. Porque o cara te enrola, chega na hora, o cara não vê problema em manipulação, não vê problema na Venezuela, não vê problema em fechar, em ter um governo mais fechado, só porque está criando a desigualdade, não está vendo que lá na frente a desigualdade vai para o saco de novo. Entendeu? Porque o governo autoritário e absoluto acaba se locupletando e deixando o pobre pobre. Fala, Lília, eu quero ouvir você falar. Tá gemendo aí? É brabo, né? Você não tinha esse cenário na tua cabeça? Dessa forma, não. Vim acompanhando e tal. Você estava postando mas não tinha, não. O que tem de novo nesse cenário que eu estou falando para você? O que é novo para você? Eu imaginava que fosse dar uma merda, entendeu? Mas não que o bicho fosse pegar a esse ponto. Pelo menos foi como eu entendi, né? De você falando. Não, a possibilidade de dar merda é muito grande. A possibilidade de não dar merda é a Dilma não ser a Dilma. Aí, se ela não for a Dilma, se ela fizer tudo ao contrário do que ela disse na campanha, se ela, como já está falando, que vai botar um banqueiro, imagina se a Dilma botar um banqueiro do Bradesco, como saiu na Folha hoje, para presidente do Banco Central. Ela que quase matou a Marina de porrada, porque a Marina era amiga de uma pessoa que era sócia minoritária do Itaú, que é amiga dela. Agora imagina se a Dilma bota um presidente do Bradesco como um presidente do Banco Central. Quer dizer, aí você vai dizer, não, ela vai fazer tudo isso. Então, aí você fica imaginando o seguinte. Você fica imaginando assim, é como se fosse uma coisa assim, completamente louca, né? Aí eu não sei, né? Aí na minha cabeça, como é que... Pô, eu não duvido não, viu? Eu tava pensando no presidente do BNDES. Se ela tá vindo com o cara do Bradesco, eu acho até melhor. O duro vai ser o cara do Bradesco aturá-la, né? Era complicado. Mas eu trabalho com esse cenário, assim, de ter um banqueiro... Olha só, o que ela tem que fazer... E ter um ministro da Fazenda do mercado. Mas olha só... Se não houver crescimento e controle da inflação, ela sabe que ela vai para o brejo. Tanto que o discurso dela, eu vou abrir o diálogo com os empresários desse país, eu preciso conversar. Ela está sabendo que ela está ali na corda bamba. Você falou, ela está sendo pressionada pelo próprio partido porque ela ficou mais fraca e ela está na corda bamba. Afinal, na verdade, ela não tem a maioria dos votos, ela tem a maioria dos votos válidos, e mesmo assim por muito pouco. Ela tem uma rejeição de 51 milhões, gente. Exatamente. Fora que tem 25% que não vota nela, nem nele, mas não vota. Também não endossou. Né? Então, da população, são 25% que ela não levou a maioria. Então, é isso. Eu acho... Eu acho que a gente vai... Ela está com medo também. Não, olha só. Ela
eu acho que essa possibilidade dela caminhar para o mercado, mas aí é aquela coisa, mas não é o Aécio. É. Então é meio bomba. E aí começa uma situação complicada, porque toda a base de apoio dela, não estou falando o cara do Bolsa Família, mas todo o pessoal que votou nela Vai dar uma... na esquerda, vai dizer, porra, peraí, você... Entendeu? Então é A sinuca de bico aí que ela tá. é uma situação complicada, porque qual é o discurso que você vai adotar, entendeu? Você aí... E a oposição não é mais a oposição que o Aécio, porque o que aconteceu, uma coisa importante que a gente... Aí tem a ver com a nossa vida, com nós, governança digital. O que aconteceu nessa campanha é uma coisa nova, que é a seguinte. Eu vejo isso no meu Facebook, deve ter acontecido um pouco no Facebook de vocês. Se criou uma mídia de oposição. Entendeu? Não é só o Aécio que vai fazer um congresso, é uma rede de pessoas que estão trocando, que não estão querendo esse governo e que estão o tempo todo trocando e colocando coisas e questionando coisas e discutindo coisas. Não sei o quê. Eu não acho que isso vai passar. Essa eleição marcou o brasileiro. O brasileiro, ele entrou na política. Tá entendendo? Verdade. Ele entrou na política e não vai sair. E não vai sair. Porque as pessoas começaram a ficar com tanto medo disso aqui virar uma Venezuela, que as pessoas começaram a botar a política numa ordem de prioridade, né? Porque existia assim, não, a política, não tô nem aí porque não é uma coisa que vai mexer na minha vida. Mas quando as pessoas começam a falar que vai sair do Brasil, que não sabe se vai continuar aqui, se vai mudar, se vai ficar, não sei o quê, a ordem de prioridade da política na vida das pessoas subiu muito. Então as pessoas vão ficar muito ligadas nisso. Não é mais uma coisa assim que não me importa muito, tá entendendo? O que eu acho é que aconteceu isso, essa conscientização, ela aumentou durante a campanha pelas próprias características da campanha. A campanha fez expor digamos, essa filosofia, né, dos partidos, tanto de um quanto de outro. Mas você percebeu realmente quais são as armas que eles usam, entende? O que eles realmente pensam, o que eles realmente querem, como é que eles... a diferença entre a realidade e o que eles mostram. Então, eu acho que que a Lilian falou, que ela não imaginava que ia dar tanta merda, porque, na verdade, essa conscientização dessa merda foi exposta durante a própria campanha, você não acha? Isso não havia essa conscientização, as pessoas começaram a entender. Até claro que o escândalo do Mensalão e da Petrobras agora ajudam isso. Mas eu acho que o PT foi muito exposto nessa eleição e teve que pegar pesado, e isso fez a gente ver o que era ali, né? Eu não tinha esse medo ou esse receio, eu não ouvia esse medo, esse receio da Venezuela, do Brasil descambar para esse modelo da Venezuela, ou mesmo de Cuba. Isso começou a surgir durante a campanha. Não se tinha essa consciência do que estava acontecendo, desse aparelhamento tão grande das instituições. A gente tinha lá o Supremo Tribunal, eles começaram a desmoralizar o Supremo Tribunal, as decisões, como se o Mensalão tivesse existido, uma coisa assim tão louca. Aquilo me deixou com a pulga atrás da orelha. Falei, meu Deus, que caminho é esse? E vi que foi consolidado nas eleições. E outras pessoas nem tinham tido essa consciência. Você não concorda? Não, eu acho que a gente viveu um mega, super, gigantesco curso. Lava Jato. Intensivo, durante quase 2 meses, tá entendendo? De debate, de informação, de aprendizado, de estudo, usando uma plataforma riquíssima dentro de um Facebook. Tudo bem que houve eu fiz uma coisa que foi uma coisa que eu intuitivamente fiz, acho que foi positivo. Eu tirei todo mundo, todos os fundamentalistas da minha lista.
os petistas que quiseram ficar e não se manifestaram, tudo bem. Eu não quis fazer contraponto. E vocês me conhecem. Vocês sabem como eu gosto do diálogo e do contraponto. Como eu cresço com o contraponto. Mas eu não tenho condições de ter um contraponto de uma pessoa que está fechada para discussão. Então eu afastei esse pessoal que estava fechado e eu criei um espaço de debate e de informação e de troca com as pessoas que queriam ouvir o meu pensamento. E aí eu criei, hoje eu tenho, pra vocês terem noção, eu acho que eu entrei nessa campanha, foi uma coisa, um fenômeno assim meio doido. Eu entrei nessa campanha, vou dizer aqui um negócio para vocês. Eu entrei nessa campanha, eu devia ter uns 2.500 seguidores no Facebook. Sabe quanto é que eu tô agora? Chuta aí. 5.000. 3.800. Nessa campanha, eu saí de 2.500, 1.300 pessoas entraram no meu Facebook. Primeiro teve a onda verde da Marina, depois a onda azul do Aécio. No Twitter ou no Face? No Facebook. No Twitter também subiu um pouco, não tanto, porque eu também não quis ir para o Twitter, por uma questão de você falou. Preservar um pouco. E fiz no Facebook uma espécie assim de um grande grupão e fui abastecendo as pessoas de conteúdo sofisticado. Entendeu? Conteúdo sofisticado. Não foi assim, que a Dilma, o irmão dela roubou, não sei o que, não. Estudo, análise, todo dia entrando com informação, com dados, com links, não sei o que, falando do bolivarianismo, explicando o que é, quais são os... Fiz um trabalho, aprendi muito, estudei muito, etc. Então, isso foi uma coisa que aconteceu pra gente, muito importante para o país. Esse bloco hoje que vai fazer oposição é um bloco muito forte e que não teve no outro governo do PT. Não só o pessoal que é o que é o pseudo, a ideia assim, a oposição baseada dentro do Congresso Nacional. Hoje você tem uma oposição dentro das redes sociais muito forte e muito anti-PT, muito forte, anticomunista um grupo, antipetista muita gente, né? E obviamente com todos os preconceitos que existem, etc, tal, papá, mas tem uma galera muito bem embasada, com muita informação. Então foi marcante para mídias sociais também, então. Então foi uma coisa que eu acho que isso é uma coisa que vai impactar muito nesse próximo mandato. Não vai ser fácil, não. E muita gente que nunca foi pra rua, meu irmão, por exemplo, foi a primeira vez na vida dele, ele tem 55 anos, nunca tinha ido pra rua. Ele é um executivo, foi pra rua 2 vezes. Legal. E eu acho que é um pessoal que tem que ir pra rua também, sabe? Não é só o petista que tem que ir pra rua. A classe média tem que ir pra rua, qual é o problema? Quem fez essas manifestações foi a classe média, que é o que está abandonada no país, que é a que precisa ter voz, né? Fala, Lília, vamos começar então a procurar fechar o nosso encontro. Fechamos o clube, o nosso campeonato, voltamos a falar de política, né? Mas faz parte desse nosso momento. E aí eu queria ouvir o que você achou do nosso papo hoje. Foi muito legal, tem muita coisa para pensar, para tentar encaixar, para construir esse cenário também na minha cabeça. E fiquei com essa impressão de uma gravidade muito maior do que eu pensava. Sei lá, numa escala de... Se eu tava botando uns 6,5, eu fui para uns 8,5, sabe? Agora, depois da conversa? É. Não vou dormir hoje. Eu acho o seguinte,
Eu acho o seguinte, se a gente se basear no discurso da campanha, se basear nos últimos 4 anos da Dilma, é 8,5. Se a Dilma mudar radicalmente dos 4 anos e mudar radicalmente do que ela disse na campanha, e ela fizer uma coisa completamente diferente de tudo que a gente possa imaginar, ela vai passar a ser uma outra presidente, ela vai ter uma coisa completamente diferente e que a gente vai ter uma outra influência e tal, aí eu não tenho como prever isso. Mas não é só ela, é o todo, né? Mas ela... o PT é tudo isso, quer dizer, então se... Não é só ela, né? Se ela vai fazer um governo Aécio, digamos, aí pode ser que não seja 8,5, mas até que ponto ela consegue fazer um governo Aécio? Não acreditando nisso, entendeu? Não sei, eu não sei. Agora, eu acho que, eu volto a dizer, vai ser muito instrutivo para muita gente. Só espero que a gente consiga ter espaço, né, para conversar e dialogar, para mostrar para as pessoas, né, juntar o A com o B, porque vai começar a dizer que está faltando, que o empresário está boicotando, vai dizer, entendeu? Vai começar a ter as fantasias de explicações de que não é por causa dela que o problema, ou por causa da ideologia, ou por causa da visão que eles têm, né? Mas por causa, aí vai arranjar um bode expiatório, que a elite está perseguindo, que o pessoal não gosta do pessoal do Nordeste, está se vingando, sei lá qual é a fantasia. Eu acho que nessa eleição teve antes da morte, aí da morte até o resultado do primeiro turno, e depois, então, foram muitas emoções, de fato, assim, muita coisa ao mesmo tempo. Dora, fala. Não, eu não tô... eu acho que agora tentar ver... Eu vou tentar pesquisar um pouco mais sobre esse caminho que você está dando. Eu acho a questão, a Carta dos Direitos Humanos, o humanismo e a questão ecológica me traz um certo rumo dentro da minha cabeça, assim. Vou tentar participar desse grupo como humanista democrata tá difícil. Eu não piorei o meu grau de sono desde ontem, não. Nem melhorei, nem piorei, assim, depois dessa conversa. Eu estou tentando... quer dizer, você achar que eu estou achando saudável, se você pega como é que fala, aqueles gráficos da atuação do PT e do PSDB, digamos assim, social-democracia e o socialismo, né, digamos assim, quase totalitário, que eu considero do PT, você vê desde a primeira eleição do Lula até agora, as coisas estão se equilibrando. Quer dizer, o PT ganhou com uma grande diferença no começo, com Lula, e se você for ver o gráfico das eleições, esse gráfico vai se equilibrando, e nesse último agora, então, está pau a pau, né? Quer dizer, você tem 1% ou 2% de diferença. Mas você vê nitidamente, outro dia eu vi esse gráfico, eu achei interessante, quer dizer, isso traz como... Lilian, o que consolida o que o Nepô está falando, quer dizer, o Brasil tem uma oposição de verdade, isso é uma coisa saudável, o brasileiro acordou para a política, mas ao mesmo tempo a gente tem que o que o Nepô diz, que para realmente haver uma mudança, uma guinada para um caminho, talvez para um crescimento mais interessante e para menos abuso de poder, teria que dar uma merda muito grande para que as pessoas realizassem isso. Isso é que me deixa temerosa. Isso. Fernando, fala aí. Bom, né, pô, valeu bastante a gente conversar, valeu bastante a perspectiva de um futuro, né? De analisar um futuro, de tentar entender os cenários. Para mim está muito mais claro esse momento que a gente está passando. A cada dia eu estou muito mais tranquilo do que
do que estive durante essa campanha toda, né? E isso foi, inclusive, uma dificuldade entre me aprofundar um pouco mais no curso, porque eu fiquei bastante desmotivado em determinados momentos, bastante frustrado, né? Acabou atrapalhando, inclusive, meu desempenho. Essa perspectiva de analisar cenários e transformar o cenário num filtro, ou pelo menos num projeto, né? Trabalhar isso, eu acho que pode ser uma boa linha para minha autoavaliação, né? Uma linha de crescimento. É por aí. Tô no próximo grupo. Quando você propuser o programa, eu vou aderir, né? Acho que é por aí. A gente vai ter que trazer mais gente, agrupar mais gente para poder fortalecer esse nicho que a gente está criando. Acho extremamente importante, porque dá uma visão diferente das coisas, né? Da capacidade. Você treina a reflexão, treina a analisar situações, treina tentar entender as possibilidades futuras, né? E, ao mesmo tempo, fica atualizado, né? Com a realidade, com o que vem pela frente, está sempre verificando novas ideias. Acho isso muito importante. Bom, gente, é isso. Queria agradecer vocês mais uma vez, né, o carinho que vocês tiveram comigo, a confiança. A gente está junto há bastante tempo, está se conhecendo, se aprofundando. Vocês já são amigos, né, mais do que alunos. A gente já tem um relacionamento. Fico muito contente da gente poder aprofundar. Quebra um pouco a minha solidão, né, aqui no meu laboratório de reflexões, ter mais gente. Tem aqui a minha galeria de... Eu já mostrei para vocês a minha galeria? Olha aqui a minha galeria. Peraí, eu não vou mostrar isso aqui não. Aqui, ó. Não, peraí. Aqui. Olha lá, ó. Essa é boa. Eu boto aqui porque quando eu me sinto... Eu achava que era só o livro na estante, eu não sabia que era... Não, ali, aquela galera ali... Da pessoa. Aquela galera ali é o pessoal que quando eu fico meio deprimido, que eu falo, porra, o mundo tá uma bosta, como diz a Dora, a sociedade, a humanidade não tem salvação. Aí eu olho para aquela galera e penso assim, esses caras também passaram por isso e vão embora, né? Então, eu fico muito satisfeito de estar terminando mais um campeonato. Esse campeonato Master foi importante porque a gente botou uma pauta, colocou assim, vários temas, assim, aprofundou. No fundo, esse campeonato marca, deixei todo o rastro lá, né, na internet, ele marca o final de, como se fosse assim, eu passei para vocês tudo, digamos assim, pontualmente, de uma forma separadinha, nessas 8 semanas do Master, do iniciante, e 8 semanas do Master, tudo que eu abordei, tudo que eu pensei sobre governança digital, eu passei para vocês. Né? Como se eu tivesse assim, ó, galera, toma aqui as coisas que eu andei pensando. Obviamente que tem linha para cá, linha para lá, um pouquinho mais para cá, para lá, mas então vocês estão capacitados aí para poder e ter todo o material para o vídeo novo e tudo. E agora, até o final da semana, a gente vai fazer aí, promover, vou dizer para vocês quando, a entrega dos diplomas. Naquele nosso evento que a gente faz no chat. A Miriam rebolando, não sei quem fazendo isso, não sei quem fazendo aquilo. Muito legal. Então tá bom, gente. Boa noite para vocês. Um beijo. Valeu, Nepo. Valeu. Boa noite a todos. Tchau. Tchau, lindo.